Na aula de hoje, vamos aprender sobre o padrão gráfico de continuidade que representa o momento de consolidação ou congestão do preço, que é chamado retângulo. Geralmente, o retângulo é formado por dois ou mais topos e fundos, que podem ser ligados por linhas horizontais paralelas. Reparem na figura que é a linha horizontal que liga os topos e as resistências do padrão. Já a linha horizontal que liga os fundos é o suporte do retângulo. Quais são as principais características dessa formação gráfica? Primeiro, o rompimento da linha de resistência. O suporte tende a ser a favor da tendência do preço que antecede a formação do retângulo. Visto isso, qual a tendência que antecede o retângulo apresentado? Excelente, tendência de alta, devido aos topos e fundos ascendentes. Neste caso, a maior probabilidade é que ocorra rompimento da resistência do padrão para dar continuidade à tendência anterior. E se a tendência que antecede a figura for de baixa? O que tem de acontecer corretamente é o rompimento do suporte. Outra importante característica é a projeção do padrão. A projeção nada mais é que o objetivo de alta ou baixa que o preço pode atingir após romper a resistência ou suporte. A projeção nada mais é que o objetivo de alta ou baixa que o preço pode atingir após romper a resistência ou suporte, respectivamente. Agora, como é calculada essa projeção? É bem simples. Basta pegar a altura do retângulo, que é a diferença entre as linhas de resistência e suporte, e logo após o rompimento, projetar essa linha para cima, acima da resistência, ou abaixo do suporte. Vamos ao exemplo prático. Suponhamos que o valor da resistência é de $20 e o suporte de 18, sendo a altura 2, no rompimento da resistência, a projeção de alta estará por volta dos $22. Caso o rompimento seja do suporte, a projeção de baixa estará em torno dos 16. Mas o que é o tão falado rompimento? Basicamente, é o movimento do preço que supera a resistência ou o suporte deste padrão. O rompimento é considerado válido quando há pelo menos um fechamento acima da resistência ou abaixo do suporte, com a confirmação do volume. Além disso, quais são os fatores que aumentam a importância do rompimento? Primeiro, duração. Quanto maior o período em que o preço fica oscilando dentro do retângulo, sem conseguir romper as linhas de resistência e suporte, mais significativos tende a ser o rompimento dessas linhas. Ou seja, aumenta a probabilidade de atingir a projeção tanto de alta ou de baixa, seguindo do volume acima da média no rompimento, pois aumentará a chance de continuar o movimento responsável pela superação da resistência ou suporte. Vale destacar que o volume costuma diminuir durante a formação do retângulo. Agora, como tirar proveito deste padrão? Os analistas de mercado costumam usar duas estratégias operacionais no retângulo. Uma delas é a compra do ativo quando o preço testa a região de suporte, e a realização de lucro ocorre quando o preço se aproxima ou testa a resistência. Outra estratégia é a compra após o fechamento acima da resistência. A realização de lucro acontece quando o preço se aproxima ou alcança a projeção do retângulo. Quanto maior for a altura do retângulo, melhor para as duas estratégias apresentadas, pois aumenta o objetivo percentual da operação. É importante destacar que alguns analistas realizam operações de venda no teste da resistência do retângulo. Vamos ao exemplo prático. Observe no gráfico do áudio USD que após o movimento de alta, o preço começa a se movimentar respeitando duas linhas horizontais paralelas, definindo assim um retângulo. Observe que durante a formação do padrão, o volume ficou abaixo da média boa parte do tempo. No entanto, no rompimento da resistência destacado pelo ponto A, repare que o volume foi alto, proporcionando uma boa oportunidade de compra. Em seguida, o movimento de alta após o rompimento
alcançou o objetivo, ou seja, a progressão de alta determinada pela altura do retângulo, gerando assim uma oportunidade bacana de colocar o lucro no bolso. Então é isso, galera. Vamos encerrando por aqui e até a próxima.